Graça e paz, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Graça, o podcast da mulher cristã. Eu sou a Flávia e esse programa ele é realizado pelo Ministério de Mulheres da Igreja Batista Sião, que fica aqui em Brasília, no Distrito Federal, sob a presidência do pastor Joel Martiniano Pinto. Eu e as minhas parceiras estaremos hoje conversando com uma convidada muito especial, que é a dona Rayane. Obrigada por você estar aqui com a gente, Rai. Mas antes de você falar o seu oi, deixa as meninas dar um oi pro pessoal que já está nos assistindo. Bora, Gi? Boa noite, queridos. Graça e paz. Mais um Pod Graça. Sérgio. Oi, gente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Fiquem com a gente aí. É isso. Hoje a gente vai estar falando com a Rayane. A Rayane também tem uma história de concursos, de vitórias, de conquistas aí, de altos e baixos. E ela vai estar falando sobre isso com a gente, trazendo dicas, trazendo orientações. Se você gosta desse assunto, fica com a gente. Mas não é só isso que a gente vai falar. A gente vai começar lá, conhecendo um pouquinho da vida dela também. Então, eu tenho certeza que você vai amar o podcast de hoje. Fica com a gente até o final. Combinado? Então, bora de vídeo? Calma, deixa eu apresentar minha convidada direito, gente. Eu tô muito afoita. Rai, por favor, fala oi pro pessoal de casa, fala um pouco, já se apresenta pro pessoal. Oi, gente. Eu sou a Rayane, né? 1,5 m de gente, muito grande, né? Falo muito bem, essa voz assim de gente bem grande, uma voz assim bem eloquente, né? Acho que eu convenço todo mundo de que eu sou poderosa. Em Cristo. Amém. Amém? A mulher do Miguel. É, esposa do Miguel, mãe do Kelvin. Kelvin tem 4 patas, tá, gente? É o meu único filho por enquanto. Depois você vai contar tudo isso aí pra gente, né? É. Então é isso. Hoje promete. Estamos com um clima muito gostoso aqui. Fica com a gente que você vai se apaixonar por esse pô de graça. Pronto? Podemos começar? Agora sim. Podemos. Então, desperta, menina. Você, menino também que está nos assistindo, desperta, porque o nosso podcast, o nosso Pó de Graça começa Agora. Bora. Rayane Luiza, seu nome já é de princesa, né? Conta pra gente como é que foi a sua história, como é que tudo surgiu na sua vida. Era pra ser Daiane. Daiane. Era pra ser de princesa mesmo. Só que uma colega da minha mãe roubou o nome e aí eu virei Rayane. O que significa Rayane? Você sabe? Eu acho que é raio de sol. Mas é muito lindo também, né? É uma princesa raio de sol. Eu gosto muito do nome. Eu não tenho nada contra o meu nome, não. Achei bonito. É bonito, sim. Então, conta pra gente, por onde a gente vai começar a conversar hoje? Não vamos começar lá direto já do ensino médio, faculdade, não. Faz um resuminho, assim, conta alguma coisa importante da sua trajetória, o que aconteceu antes do concurso, o que te levou a ser concurseira? Eu acho que a maioria das pessoas se torna concurseira por um simples motivo. Nasceu pobre. A pobreza, gente. Pobreza faz a gente virar concurseira. É a necessidade financeira mesmo. Não tem jeito. Eu sou goiana, né? Goiás. O meu pai faleceu muito cedo, tinha 7 anos, e a gente passou por um período muito difícil, né? E aí, muito cedo, numa necessidade muito grande, eu conheci essa necessidade muito cedo e eu acabei entrando tomando uma responsabilidade mais cedo também, né? Eu, meu irmão, a minha mãe, e nós acabamos ficando sozinhos, né, naquela situação e tivemos que nos virar. Demorou um pouco para sair o benefício da minha mãe. Na época, a gente ia INSS, não é igual hoje que você entra no site, cadastro. Não, foram 4 anos. Então, foi bem difícil. Eu e meu irmão, a gente saía para Catatinha. Minha mãe teve um tempo que ela trabalhou como operadora de caixa, depois teve foi despedida e desemprego. Eu sei que as pessoas gostam, né, bastante, tem aí suas questões políticas, mas normalmente, né, mulher com filhos, sem uma escolaridade muito alta, fica fora do mercado de trabalho, apesar dela ser nova, né? Ela ficou viúva com 30 anos de idade, mas com 2 filhos e já com ler, né, com uma tendinite, ela não arrumava emprego. Então, a gente se virava como podia.
Aí eu e meu irmão, a gente saía pra catar latinha. Gosto muito de cachorro, catava tudo quanto era cachorro na rua, levava pra casa. A gente catava latinha, radiador, aquele Santo Antônio descoberto, a gente batia a perna ali tudinho e ia se virando, entendeu? E daí, quando saiu o benefício da minha mãe no INSS, é um benefício pequeno, né? Algo só mesmo para ajudar. Ela decidiu mudar para o DF, né? Vocês moravam em Santo Antônio do Descoberto até então? Santo Antônio do Descoberto. Ela quis tirar a gente daquele lugar porque era um lugar, assim, de muito trauma. O meu pai, ele faleceu em um latrocínio. Então, era um lugar, assim, que trazia um peso muito grande pra gente. E, querendo ou não, já estava muito próximo do assassino do meu pai sair da prisão, né? Ali, eu acredito que ele tenha saído mais ou menos com 6 anos de prisão. Ele já deve ter ido para o regime aberto ou semiaberto. Então, ela já se preocupava com isso, ela não queria, né? Até por conta do meu irmão, ela tinha medo do meu irmão querer fazer alguma coisa. Enfim, ela quis mudar-se para cá. Então, nós viemos morar em Taguatinga. Nossa situação mudou muito pouco, porque lá nós morávamos numa casa que era muito ruim, né? Que tinha uma casinha na frente muito ruim e uma casinha no fundo muito ruim. Só que era nosso, entendeu? E aqui a gente veio morar de aluguel. Então a situação não mudou muito, não. Só que aqui a gente teve mais oportunidades, né? Aqui eu vim estudar aqui em Taguatinga, meu irmão também. Aqui o estilo de vida aqui muda. Melhorou, né? A qualidade de vida. Melhora e amplia muitos horizontes. As possibilidades. E apesar, né, de eu ter nascido nesse ambiente de muita pobreza, eu não sei o que é. Mas eu nunca me vi nesse ambiente. Desde criança, eu sempre me enxergava em outro ambiente. Eu não sei de onde vem isso, eu não sei explicar, né? Como que uma criança, naquele ambiente, catando latinha, você olhava para mim e perguntava: o que você vai ser quando crescer? Não, vou ser professora. Eu não... Você tinha esperança no seu coração. Eu não me enxergava assim, sabe, sendo babá, sendo dona de casa. Eu nunca pensei na vida em ser dona de casa. Nada contra dona de casa. A gente é digníssimo você escolher ser do lar e cuidar da sua família. Mas eu nunca me imaginei desse jeito. Eu sempre me imaginei trabalhando e sempre ganhando a vida e tendo casa própria, e tendo carro e assim, estudando bastante. Eu nunca me imaginei naquele ambiente, sabe? Naquela cidade, na mesma casa. Nunca me imaginei assim. E eu sempre gostei muito de estudar. Então, nós viemos pra cá e eu sempre me imaginava assim. Eu sempre queria o melhor colégio público, mas eu quero o melhor. Então, eu pedia pra minha mãe, eu não quero estudar aqui na QNL, onde eu morava. Então, eu fui fazer o ensino médio no CEMAB, que já era uma escola referência. Isso, que era uma escola um pouquinho melhor em Taguatinga Centro. Aí, quando eu fui fazer o ensino médio, aí tinha os cursinhos. Como que eu vou fazer cursinho? Eu não tenho dinheiro. Aí, eu fui atrás de estágio. Aí, um colega da igreja, um irmão da igreja, arrumou um estágio para mim no Detran. Aí, eu fui fazer um estágio lá no setor de contabilidade do Detran. Aí, já consegui ganhar um dinheirinho, né? Eu ganhava um salário nesse estágio do Detran. Aí, eu conseguia pagar o cursinho pré-paz do ensino médio e o restante eu dava para minha mãe. Eu nunca tive, nunca na minha vida, eu nunca recebi um centavo que fosse só meu. Nunca existiu isso na minha vida. Então, aí daí foi continuando. Aí eu pagava o cursinho, aí eu ia pro Detran de manhã, à tarde eu ia pra escola e à noite eu ia pro cursinho, que aí já era no Alube ali em Taguatinga Sul. Às vezes eu ia a pé para economizar a passagem. Eu ia me virando, dormia no metrô enquanto eu tava indo, dormia no ônibus, eu me virava. E aí, acho que já no segundo ano, eu já tinha feito a primeira etapa do PAS. Aí eu peguei a minha nota do PAS e concorri para um estágio no MPDFT. Pagava um pouquinho melhor. Eu lembro que
o salário mínimo era mais ou menos uns 320, 360 reais. E esse estágio o MPDFT pagava um pouquinho mais que 400 reais. Aí eu fui para concorrer, né? Aí eu coloquei minha nota do PAS na primeira etapa e aí eu consegui uma vaga no MPDFT. Aí eu estagiei na promotoria de Ceilândia e depois pedi para vir para a promotoria de Taguatinga para ficar mais perto da minha escola. Aí estagiei o segundo ano no MPDFT. Aí também a mesma coisa, pagava o cursinho pré-PAS e estagiava. Aí ficava os 3 turnos dessa forma. No terceiro ano, eu continuei um pouquinho o estágio, mas aí eu já comecei um planejamento para o que eu ia fazer do futuro, né? Porque eu estava terminando ali, eu já estava prestes a fazer 18 anos, eu fiz 18 anos no meio do terceiro ano, e é um momento, assim, de decisão, né? Eu acho que todo adolescente vive essa loucura, é um desespero, é uma ansiedade, o que eu vou fazer da minha vida? Sim. E aí eu comecei a estudar para concurso, né? O meu sonho, na verdade, nunca foi ser servidora pública, mas eu tinha um problema sério, porque a minha família, ela precisava de mim, né? A minha mãe, ela tem uma escolaridade baixa, então apesar dela não ser muito idosa à época, ela não tinha uma previsão de ter uma boa remuneração. E à época ela estava desempregada também. Então, eu sabia que eu ia precisar ajudá-la. Eu precisava de uma renda, eu não podia me dar o luxo de não trabalhar. Então, eu falei, vou passar no concurso e eu tenho que passar numa faculdade pública, né? E o meu sonho na época era ser professora. Eu não ia ser servidora pública. Gente, serviço público para mim era um meio, não era um fim. Eu fiz o PAS para farmácia, eu queria ser farmacêutica. Eu queria ser professora universitária, eu queria fazer mestrado, doutorado. Legal. E ser professora universitária. Eu gostava de química, de biologia, eu não gostava de humanas. E eu passei para farmácia, eu fiz 2 anos de farmácia na UNB. E aí eu comecei a fazer os concursos, só que a intenção era fazer um concurso para um hospital, para um administrativo de hospital, uma recepção de hospital, alguma coisa que eu pudesse trabalhar à noite. Porque na época, na UNB, o curso de farmácia era diurno. E é grade aberta, tem aula de manhã, à tarde, no meio do dia, aquela coisa, né? Então, precisava trabalhar à noite para poder fazer a faculdade de dia. E aí, eu comecei a estudar os concursos ali no terceiro ano e fui. E eu saí do estágio para estudar e eu recebi um dinheiro do meu pai. Eu fiz 18 anos, eu acho que eu recebi ali uns 7 mil reais de um lote do meu pai, né? Meu pai já tinha falecido. Tipo herança, veio a título de herança. Mais ou menos isso. Tá. Aí eu recebi esse valor, e esse valor eu paguei um cursinho na época para concurso, e o restante eu dei para minha mãe. Né? E minha mãe foi usando para pagar aluguéis. Nós morávamos de aluguel e ela foi usando mês a mês para pagar aluguéis. E aí eu paguei esse cursinho, e nesse cursinho que eu paguei, para concurso já, eu fiz várias amizades com gente mais velha. Eu fiz amizade com mulheres de 30 anos. E você é um bebê, né? E eu um bebê, de 18 anos. E aí eu fiz esse cursinho e paguei também um cursinho pré-vestibular. Então eu ia pro pré-vestibular para a escola de manhã, que aí já era de manhã, o terceiro ano, pro pré-vestibular à tarde, e à noite eu tava nesse cursinho. Tipo assim, meu nome é estudo. Era a loucura da menina. Era desse jeito. É o preço, né? É o preço que eu pagava. E aí eu conheci essas pessoas que foram anjos na minha vida. Então eu comecei a ter carona, elas me davam carona até a parada de ônibus, porque era tudo ali naquele centro de Taguatinga, aquilo ali é uma Cracolândia. Então você imagina uma menina de 18 anos, 1,5 m, 40 quilos, você deixava sua filha? Minha mãe tinha que deixar. Minha mãe não tinha opção, não tinha escolha. Ou ela deixava, ou eu não fazia. Então, e Deus providenciava. E eu fazia amizade com uma mulher de 30 anos que tinha carro. Ela, não, te deixo na parada de ônibus. E me deixava na parada de ônibus. Né? E aí eu chegava em segurança em casa, e foi esse ano todinho dessa forma. Aí quando chegou no meio do ano, eu não tinha mais dinheiro para pagar os cursinhos, né? Porque eu tinha usado só para o primeiro semestre. E aí começou uma colega minha, a Lu,
simplesmente pagou um módulo inteiro de um curso básico para concurso. Ai, um que semestre inteiro. bênção, que bênção. Né? Aí o cursinho de pré-vestibular, que na época era o Exatas, Aham. foi na minha escola e falou assim, qual aluno que quer estudar para passar para medicina? Gente, mentir é pecado, tá? Mas eu menti. Qual aluno que quer estudar para passar para medicina? Aí os professores lá, não, a gente não sabe, tá? Eu falo, não, a gente vai dar bolsa para quem quiser estudar para passar para medicina. Aí eles anunciaram, né? Eu fui lá, Você se candidatou. peguei minha amiga Josina, falei, a Josina, não, eu quero biblioteconomia. Eu falei, agora você quer medicina, vamos. Bora. Aí a gente foi lá, inscreveu e tudo, eu já conhecia o dono do cursinho, né, que era o Gastão. Eu falei, não, eu te conheço. Aí eu peguei a bolsa e continuei estudando o resto do semestre. Aí a mentira não durou muito, porque ele sabia que eu queria farmácia, eu não queria medicina. Eu nunca quis medicina, eu sempre gostei de química mesmo. E chegamos no final do ano ali, eu fazendo vários concursos, só que eu não passei em concurso de hospital. Eu fiz o HFA, não passei. E tava tendo muito concurso. E concurso é assim, você tem que fazer todos. Era nível médio, eu fazia tudo, né? Tinha o que eu queria, mas no Você desespero... não pode perder a chance. Eu não podia perder a chance. Eu não sabia nem se eu ia conseguir passar para farmácia. Sim. Né? Eu tava morrendo de estudar para tudo ao mesmo tempo, mas eu não sabia se eu ia conseguir. Então, eu tava ali fazendo. Aí eu tava já no fim ali, já em dezembro de 2018, muito próximo do PAS, eu tinha tirado uma nota muito boa no concurso do Ministério da Saúde. Tinha tirado ali 87. Eu tinha tirado 85. A Lu, que foi a que pagou o cursinho pra mim, ela fazia o cursinho junto comigo, e ela tinha tirado 87, né? E a gente tava assim, a gente passou. Nós passamos. E quando saiu o resultado, ela procurou meu nome. Aí ela não encontrou. Ela foi lá e procurou meu nome antes do dela. Ela não encontrou. E ela ficou muito triste, porque ela sabia da minha luta. Ela conhecia toda a minha história, né? E ela passou, né? Ela tinha ficado em 1000 e pouco, mas a promessa do Ministério da Saúde era nomear muita gente mesmo. Então, ela ficou muito chateada, né? E tinha um concurso do Ministério do Trabalho, com inscrição aberta. Aí ela me chamou e falou, Rai, contou, né, que eu não tinha passado, eu fiquei triste e tal. Falou, Rai, tem o concurso do Ministério do Trabalho aberto. Eu falei, Lu, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque ele é 20 dias depois da terceira etapa do PAS. Não tem condição. E eu não tenho mais dinheiro para pagar. Ela falou, não, eu pago a inscrição para você, faz a inscrição que eu pago. E eu vou comprar a apostilazinha da matéria específica. Aí você, depois da prova do PAS, você estuda só a específica e vai fazer a prova. Eu, tá bom, né? Você vai pagar, eu faço. Aí ela pagou a inscrição, comprou a apostila de específica e eu continuei estudando, porque já estava no fim do ano, eu realmente tinha que fazer uma bateria de exercícios para a terceira etapa do PAS. Aí eu fiz a bateria de exercícios para a terceira etapa do PAS, fiz a terceira etapa do PAS, depois eu emendei, né, e comecei a estudar só a legislação específica do Ministério do Trabalho e Emprego, que eu acho que nem existe mais, né, eu acho que já foi absorvido pelo Ministério da Previdência. Mas eu fiz e fiz o concurso 20 dias depois. E fiquei nessa, entrou dezembro, aí... Eu não lembro quando saiu exatamente o resultado do Ministério do Trabalho, mas eu lembro o dia que saiu o resultado do PAS. Assim, foi o dia mais feliz da minha vida, literalmente. Dia 6 de janeiro. Um dia antes eu estava limpando a casa e eu vi no jornal, né? Passou um jornal. Amanhã vai sair o resultado do PAS, da terceira etapa do PAS, não sei o que e tal. E eu olhei assim, eu falei, ai Deus, amanhã vai ser um dia triste, né? Porque, né? Com medo já do resultado. Já assim. Aí no dia eu fui pro cursinho, né? Fui estudar no cursinho e aquela história toda. E quando saiu o resultado, aí já foi todo mundo pra secretaria do cursinho, né? Fizeram uma fila que o pessoal ficou olhando. E quando saiu o meu resultado, que eu tinha passado pra farmácia, eu fiquei louca. Fiquei louca e eu não tinha acreditado que eu tinha passado. E eu iniciei em 2019 o curso de farmácia. Pouco tempo depois, acho que ali já para o final de janeiro, saiu o resultado do concurso do Ministério do Trabalho. Eu acho que eram umas 320 vagas e eu tinha passado em 340. Tinha um cadastro reserva de mais ou menos umas 1000 vagas. E eu acho que nomeou umas 900.
Só que na época eu não sabia que ia nomear tanto, né? Então eu olhava assim, eu falava, passei em 340, nem sei se vai chamar, né? E aí eu iniciei o meu curso na UNB. De farmácia, o curso de farmácia. E fiz o primeiro semestre. Num perrengue, mas num perrengue. Imagina, porque tinha que estudar o dia todo, não podia trabalhar. Mas num perrengue, assim, vendendo almoço para comprar janta. Sim. Aí, quando foi no segundo semestre, eu estava numa aula de anatomia, né, num dos auditórios, e a anatomia eu não gostava muito, porque eu gostava era de química mesmo. Aí eu saí na aula de anatomia com sono e tal, fui pro laboratório de informática entrar no Orkut. Gente, eu sou velha. Eu também. Eu tinha Orkut. Eu peguei isso também. Entrei no Orkut. Oh, meu pai. Quando eu entro no Orkut, tinha um amigo. Eu não sei, você congregou aqui na sede da Assembleia do Relógio. Você lembra do Marquinhos? Lembro. O Marcos Novaes? Sim. Ele, no meu Orkut, meus parabéns, que você seja luz nesse novo ambiente de trabalho. E eu olhando, ele me dando parabéns. Eu, gente, não é meu aniversário, parabéns não. de quê, né? Parabéns de quê? E na hora que eu vi ele me parabenizando pelo trabalho, que trabalho? Porque, assim, eu sou muito ansiosa. E eu passei um tempo olhando diário oficial, porque, né, eu queria saber se eu tinha sido nomeada. E depois eu desesperancei, falei, vou olhar mais isso não, vamos me nomear não. Aí eu olhei assim, eu falei, será que eu fui nomeada? Aí eu entrei lá no site do CESP e fui olhar lá, aí eu vi que tinha uma nomeação de excedente do dia 24 de agosto. Aí eu olhei, abri, dei um Ctrl F, joguei meu nome. Eu falei, rapaz, tava lá o meu nome, tinha sido nomeada. Minha pressão abaixou na hora. Imagino. Na hora. Menos de 1,40 m? Nossa. Caiu muito, então. Caiu assim, minha pressão baixou na hora. Caramba! Eu fui pra casa... Sabe nem como que chegou em casa? Não tinha nem crédito pra ligar pra minha mãe, nada. Sei nem como é que eu cheguei em casa. E a gente tava morando, na época, na Chaparral. Conhecida Chaparral. Sim. A gente não tinha mais dinheiro pra pagar aluguel. E a gente mudou da parte de baixo da QNL pra Chaparral. A gente tava morando numa kitnet horrível, do lado de um traficante, que era porta com porta. E aí eu escondia meu jaleco da faculdade, porque o homem não podia saber que eu fazia farmácia. Daqui a pouco esse homem vai me sequestrar e pedir pra eu misturar pasta base de maconha pra ele, gente. Aí eu escondia o meu jaleco, né? Aí, assim, eu cheguei em casa, né? Que uma louca, e contei pra minha mãe, foi aquela loucura, assim. E eu fiquei tão emocionada que minha pressão baixou, minha imunidade abaixou, e eu adoeci, realmente. Eu tive uma amidalite terrível, né? Eu tomei bezetacil, e eu atrasei uma semana a minha posse, porque, né, eu tinha que passar no exame de saúde, mas eu tava doente. Eu tanto estava doente que, assim, depois que eu tomei posse, questão de 15 dias depois, eu entrei de licença médica de novo, porque eu tive uma recidiva da amidalite, e aí eu tive que tomar bezetacil de novo, fiquei 9 dias de licença médica. Uau, forte, né? Porque... muita emoção. Isso. Aí eu tomei posse, aí começou outro problema, porque eu não tinha passado no que eu queria, né, no que eu imaginava, porque a gente faz um plano, Deus faz outro. Para eu levar o curso de farmácia adiante, eu tinha que passar num concurso, sei lá, de hospital, qualquer outra coisa que me permitisse trabalhar à noite. Eu passei no concurso do Ministério do Trabalho, eu ia trabalhar de dia. Servidor tem horário especial para estudante, só que é dentro do horário de funcionamento do órgão. Então começou toda uma loucura, né? Eu tinha um horário especial, mas não era... Não contemplava a sua necessidade ali na UNB. Não. Aí comecei a pegar menos matéria, eu ia trabalhar, saía, pegava uma matéria, voltava. Nossa, meu Deus, bem difícil. Uma loucura, sem carro. Eu tirei a carteira com 24 anos, eu não tinha tempo até os 24 anos para tirar a carteira. Eu não tive tempo. Eu imagino. Aí eu fui levando até o quarto semestre. No quarto semestre, aconteceu o óbvio, eu reprovei uma matéria. Finalmente, eu provei química orgânica. Química inorgânica. E aí eu sentei para fazer os cálculos. Porque eu me enganava, né? Eu nunca sentava para calcular. Então, eu ficava nessa enganação. Aí eu reprovei e falei, vou ter que calcular. Quando eu sentei para calcular, eu vi que eu não ia conseguir. Eu ia ser jubilada. Quando eu vi isso, eu tive que fazer uma escolha.
né? Eu tive que escolher o trabalho ou A faculdade. Aí entrou essa parte desse dilema. Eu tinha 20 anos na época. Não conhecia o Miguel ainda. Ah, tá. Não conhecia. E aí eu fui escolher, né? Pra quem já foi pobre, né? Infelizmente, assim, era um sonho. Eu queria terminar a faculdade, eu queria fazer o mestrado, eu queria ser professora universitária. Era o meu sonho de adolescência. Eu tava muito feliz com o curso, mas A realidade falou mais alto. a realidade falou mais alto. E assim, quem tem filho entende melhor isso, né? Porque você tem um filho, nada é mais importante do que você ver o bem-estar do seu filho. Claro, sim. Do que você colocar a comida na boca do seu filho, né? Claro. E quando eu me vi diante daquilo, eu falei, cara, eu não vou deixar minha mãe passar Eu não necessidade de novo. Eu não vou deixar, Eu imagino. sabe? E não vai acontecer. Então, escolhi um emprego. Teve que optar. Foi uma opção, foi a pior Sim. decisão da minha vida, mas eu tive que fazer. Então, eu tranquei o curso em 2010 e fiquei só Só trabalhando. trabalhando. Aí, ali por volta... Em 2010, eu conheci o Miguel também, e foi onde eu comecei a namorar. E eu só comecei a namorar com ele porque eu tinha trancado a faculdade. Tá Olha a chance que vendo? o Tá Miguel vendo? teve. O Miguel teve uma chance Olha só. de ouro. É. Aí, tranquei a faculdade, comecei a namorar com o Miguel. Eu passei um tempo achando que era só aquilo que Deus tinha pra mim. Eu achei que Deus tinha pra mim só aquele emprego e que eu tinha tido sorte. Não, passei na UNB por Já foi sorte. uma bênção e tal, então Isso. deixou quietar meu espírito. Foi tipo isso. Deus me deu isso aqui pra minha mãe não passar necessidade. Eu não vou passar em outra coisa. Porque eu ficava muito cansada. E eu tinha uma tristeza muito grande, né? Assim, eu fiquei tão triste que eu peguei todos os meus livros de química. Eu nunca mais abri um livro de química. Nunca mais. Você nunca pensou em transferir para uma faculdade privada? Já que você já trabalhava e tinha condição, de repente, de pagar algumas matérias e ir fazendo à noite? Não, eu não tinha condição de pagar uma faculdade privada. Porque Porque no Ministério do Trabalho, eu tinha condição de sustentar a minha casa, mas eu não tinha condição de mais nada. Não era um salário que me dava condição de sustentar a minha casa e pagar uma E faculdade. bancar os estudos. Eu ganhava, quando eu casei, em 2012, eu ganhava mais ou menos uns R$2.000. Então, era um salário muito bom para uma jovem de 18 anos. Mas para uma pessoa que tinha uma casa dona para de sustentar, casa. não era tão bom assim. Uhum. Entendeu? Então, eu tinha muitos colegas jovens e solteiros no trabalho que tinham carro, que pagavam faculdade, mas eu não podia ter carro e não pagava faculdade porque eu cuidava da minha família. Então, eram realidades E diferentes. seu irmão é mais novo que você? Meu irmão é mais velho. Meu irmão é mais velho que eu. Só que o meu irmão já tem outra questão. Ele tem muita dificuldade para estudar. E ele sofreu muito com isso, porque aí as pessoas queriam que ele passasse em concurso. Só que ele tem dificuldade para estudar. Então, ele, por muito tempo, achou que era obrigação dele ser igual a mim. Né? Então, até ele entender que o caminho dele era outro, e as pessoas também aceitarem isso, foi muito difícil. Muito sofrido. Muito sofrido, tadinho. Meu irmão sofreu bastante. Aí, assim, tranquei, casei, e achando que eu não ia conseguir, porque eu ficava tão cansada. Gente, eu trabalhava na Esplanada, o Ministério do Trabalho, ele é o... Depois dele tinha o Ministério da Saúde, depois o Itamaraty. Lá no final. Lá no Último. final. É difícil de chegar. Eu ia de ônibus. É uma tortura aquele lugar. Assim, eu pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Era terrível. Então, quando eu casei, eu pensava assim, antes de eu casar, eu pensava assim, não vou dar conta. Eu até fazia outras provas, mas eu nunca, eu não tinha tempo de conseguia. estudar, Eu né? não conseguia Não estudar. tinha tempo. Aí, quando nós casamos, o Miguel queria muito fazer o concurso para PM. O sonho dele sempre foi ser policial. Ele falou, eu vou estudar para a prova da PM. Vai sair concurso da PM o ano que vem. Nós casamos em 2012 e em 2013 estava previsto. Eu falei, já que você vai estudar, eu vou também, né? Só que aí
o que eu imaginava? Eu imaginava que ele ia passar na PM e eu ia pedir licença do meu trabalho. A gente combinou isso. Ele passava, quando ele tomasse posse, eu pedia licença, Sim. sem remuneração, e Sim, ficava pra poder só estudar. estudando para passar num tribunal e ganhar um pouco melhor. Melhor. E a gente pensou nisso, só que eu não tinha o que fazer, né? Eu olhava assim, e gente, eu sempre gostei de estudar, não tem jeito. Eu não consigo fazer nada, ficar assim, tenho 4 horas livre no meu dia, eu tenho que estudar. Aí ele começou a estudar e ele estava trabalhando na época, no início do casamento, e eu comecei a estudar também, né? Aí teve o concurso da Anatel. Uns 3 meses depois não sei se foi novembro de 2012, eu sei que eu fiz. Fiz esse concurso, foi assim uma classificação que eu até assustei, eu acho que eu fiquei em 76. Só que eram 30 vagas, mais ou menos, e o cadastro reserva era só de 30 vagas. Como eu fiquei em 76, eu não passei no concurso. Fiquei fora. Uhum. Eu fiquei revoltadíssima, como que eu não passei nesse concurso? Eu fiquei em 76, não é possível um negócio desse. E assim, pagava o dobro do que eu ganhava, né? Resolvia a minha vida, eu podia fazer uma faculdade, né? Mas me deu um gás. Eu olhei assim, eu falei... Mas menino, tá pensando o quê? Eu tô no jogo. Morri não. Fala uma coisa pra gente que é importante assim o pessoal saber. Quantas horas por dia? Como é que você dividia o seu estudo? Como é que você fazia? Como que era a sua dedicação para passar na classificação de 76? Quando eu fiquei em 76 na Anatel, eu estava estudando assim, um horário de almoço, eu tinha uma hora de almoço. Quando eu chegava em casa à noite, eu pegava prova, ia resolver prova do CESP, aí ia mais umas 3 horas. Mas nessa época eu estava estudando muito meia boca, porque eu realmente achava que eu não tinha condição de passar. Você estudava meia boca e passou em 76? Tirou 76 e não conseguiu passar. Mas é porque é Deus. Mas mesmo a gente assim, acha que é gente, mas é Deus. Quantos 1000 inscritos tinha e você passou em 76? Eu não sei, porque eu não acreditava que eu ia passar. Você não estava conectada com esse concurso. Eu não estava conectada no negócio. Aí o que aconteceu? Eu falei, agora eu vou estudar, né? Vou estudar, vamos ver o que dá. Aí em 2013, a gente entrou focado. Só que em 2013, no início de 2013, o Miguel ficou desempregado. Ele ficou desempregado, recebeu a rescisão, a gente... Tá bom, não tem problema. Você vai estudar pro seu concurso da PM. Aí ele fez PM do Goiás, PM do DF. E eu vou estudando do jeito que der para os tribunais. Veio uma leva de concursos para tribunais. STJ, STM, CNJ, TJ e o último era do MPU. E assim, eu coloquei na minha cabeça que eu só ia passar depois que o Miguel passasse e eu ficasse de licença, mas lá no fundinho eu queria passar antes. Claro. Né? Eu queria passar naquela leva, porque eu ainda tinha esperança de fazer a faculdade. E assim, eu já tinha ali meus 23 anos, e eu pensava, se eu deixar para passar depois, como é que eu vou fazer uma faculdade já com mais de 30 anos, filho, não sei o quê? A gente sempre... Eu sou o tipo de pessoa que pensa muito, sabe? Planejadora, né? Eu fico, nossa, como é que eu vou ter filho, né? E tal. Sim. Aí, eu continuei estudando. Ele ia para aula à noite, e aí eu já estudava mais. Eu peguei um material na época do ponto dos concursos, ia para a sala de estudo. Na época ele estudava no Santos Dumont, que era um cursinho muito para a área militar, né? Eu ia para a sala de estudos desse cursinho e aí eu ficava umas 5 horas, que era o horário todinho. Ele ficava na aula, eu ficava nessa sala de estudos com esse material, estudando. Aí eu fiz CNJ, STJ, STM, fiz TJ. Só que aí, em todos esses concursos, antes do TJ, foi CNJ, STJ... Teve uns 2 concursos que eu passava, mas eu ficava classificada lá atrás. Porque o CESP tem disso. Quando você atinge o mínimo, ele te classifica, né? Aí você vê seu nome lá, você tá em 5.000. Aí você fica assim, meu Deus, pra que colocar meu nome aí? Pra quê? Pra que, Jesus? Eu só atingi, sei lá, um pouco mais que o mínimo, não sei o que e tal. E teve um dia que eu reclamei mesmo com Deus. Falei, Deus, eu não quero mais ver meu nome aí. Pra que eu vou ver meu nome aí se eu sei que eu não vou ser chamada? Não tenho chance nunca de ser chamada. E parece que Deus me ouviu, né? Porque dali pra frente eu não atingia nem o mínimo. Ai. Eu fiz um concurso. Toma ali.
Eu fiz o concurso do TJ para técnico. Gente, esse concurso era tudo para técnico. Eu não tinha feito faculdade. Eu fiz concurso do TJ para técnico antes da prova do MPU, que é inacreditável. Eu não atingi o mínimo. Eu não consegui 36 pontos numa prova do CESP. A pessoa que tinha ficado em 76 na classificação da Anatel. Você vê como é que é Deus o negócio. Eu não consegui 36 pontos. Era um negócio... E eu olhava assim e falava, agora que foi, né? Mesmo, agora acabou pra mim. Agora eu tô péssima no negócio. Quando tava próximo do concurso do MPU, aí eu conversei com o Miguel, a gente já tava com bem pouco dinheiro na rescisão dele. Eu falei, amor, eu quero fazer o cursinho do MPU, porque eu já estudei tudo que eu tinha para estudar com material. E agora, se eu tiver alguma coisa mais para acrescentar, vai ter que ser no cursinho do edital. E tinha acabado de sair o edital do MPU e era o último concurso da leva. Aí o que acontece? Quando tem essa leva de concurso, você fica aí uns 3, 4 anos sem ter concurso para tribunal e MPU, porque os concursos, em média, têm a validade de 2 anos, que prorroga por mais 2 anos, né? Então, a gente acaba ficando aí nesse limbo, né? Sem concurso para esses órgãos. Por esse período. Aí eu falei, não, é a última chance, né? Vamos gastar esse dinheiro. Aí eu fiz. Cara, porque inscrição de concurso é caro, né? Isso. Eu já deixei de fazer concurso por causa do valor da inscrição. Acho muito caro. É muito caro. E aí eu fiz o cursinho, né? Já com o edital aberto. E ele também já estava próximo do concurso da PM do DF. Ele já tinha feito PM do Goiás. E já estava próximo da PM do DF. O concurso da PM do DF acho que foi em abril, a prova objetiva. E a minha prova do MPU acho que foi em maio, né? E aí eu fiz o cursinho. Né? Só que eu tava muito assim, era o último. Eu tava num desespero. É a última chance. É a última chance. E eu já tinha vindo do TJ cabisbaixa. Tinha vindo assim... Tinha levado uma no queixo. Né? A pessoa que nem atingiu o mínimo, né? Tô indo assim, porque é o mesmo tronco, né, de matérias, né? Era técnico administrativo de tribunal e para o Ministério Público, é o mesmo tronco de matéria, só mudava o regimento interno dos tribunais e o regimento interno do MPU. Mas, de resto, era tudo igual, constitucional, administrativo, penal, as gestões, né, gestão de pessoas, gestão de materiais, era tudo muito parecido. Mas se eu não passei no TJ, como é que eu vou passar no MPU, gente? E aí eu fiz a prova. Fiz a prova, não corrigi. Até hoje, eu nunca corrigi essa prova no MPU. Meu Deus. Não corrigi a prova. Não corrigi a prova, deixei lá. O Miguel fez a prova em abril dele. Aí eu vou contar 2 histórias, gente. A história do Miguel é muito boa. O Miguel fez a prova da PM em abril, né? Aí eu tava no meu cursinho, ele corrigiu a prova dele. Aí no intervalo eu desci. Porque o Santos Dumont, ele era próximo do Impacto. Era onde eu fazia o meu, né? Aí no intervalo, o intervalo batia, né? O horário. Aí eu desci pra encontrar com ele. Ele veio com a prova na mão, uma tristeza. Aí eu perguntei pra ele como é que tinha sido, né? A correção. Ele, amor, faltou 2 questões. Eu não lembro se era português, eu não lembro qual era a matéria. Mas tinha um mínimo por matéria. E em uma matéria ele não tinha alcançado esse mínimo. Nas outras ele tinha ido bem. Mas nessa matéria ele não tinha alcançado o mínimo. Então ele ficava de fora, né? Eu olhei pra cara dele assim, com certeza. Falei, não, você vai voltar lá e conversar com todos os professores. Você vai ver qual matéria, qual dessas questões que cabe recurso. Aí ele, não, amor, mas não é assim não. Eu falei, meu filho, você vai voltar lá e vai ter recurso. Eu tenho certeza que vai ter recurso. Aí ele voltou lá, né? Aí tinha um bocado de questão com recurso e tudo. Aí ele, certeza que vai dar certo? Eu falei, vai dar certo. Porque no que eu passei, no MTE... Teve 12 questões com recurso, né? Que o recurso mudou o gabarito e me beneficiou. Então, pode te beneficiar também. E ele foi lá, né? Fez o recurso, muita gente fez recurso e realmente beneficiou ele. Acho que ele ganhou uns 3 pontos e ele entrou, né? Tanto que ele é policial hoje. Olha o que é a mulher auxiliadora, gente. Olha aí. Volta lá, não acabou não. Que legal. A história do Miguel, depois ele conta pro pessoal aí. Mas o concurso do Miguel também foi uma história de mais de um ano aí de rala. Aí tá, eu fiz a prova
em maio e não corrigi, fui trabalhar, continuei minha vida. E quando foi em junho, gente, eu recebi um presente de aniversário. Nosso aniversário dia 20 de junho. Dia 19 de junho saiu o resultado do MPU. Eu estava numa consulta com o neurologista. Eu estava tratando minhas crises de enxaqueca. E eu cheguei muito atrasada no dia no trabalho por conta dessa consulta, né? E eu comecei a receber mensagem. Não tinha um WhatsApp na época. Aí eu não tinha, não sei se já existia e eu não tinha ou se não estava funcionando ainda o WhatsApp. Aí eu comecei a receber mensagem dos meus colegas de trabalho. Ficou rica! Ficou rica! Não vem mais trabalhar porque tá rica. Eu, gente, o que esse povo tá falando? Tá vendo que é os outros que sempre me falam as coisas, né? Aí eu falei, não, gente, eu tô chegando. Quando eu cheguei, eu tinha um colega chamado Sebastião, que ele era da área de informática antes de passar no Ministério do Trabalho. Ele tinha saído o resultado, né? E o CESP ele lança primeiro o resultado com os nomeados e depois ele lança a classificação, né? Aí tinha saído esse primeiro resultado e ele tinha feito uma tabela com uma pré-classificação. Aí ele já sabia mais ou menos a minha classificação. Quando eu cheguei lá, ele já tinha isso. Ele falou, olha, você passou, aí você vai ficar entre 270 e 280. Então eu já sabia até mais ou menos a minha classificação naquele dia. E era dia 19 de junho. Eu fazia aniversário no dia seguinte. Um presentão mesmo, hein? Nossa, foi assim. Poxa vida. E o Miguel desempregado. O Miguel já havia passado, ele já tinha tido a notícia de que havia passado na objetiva da PM, mas a PM são várias etapas. Né? Tem TAF, tem avaliação médica e tudo. Mas o Miguel estava desempregado, eu desesperada para passar. E aquilo ali foi assim... Um lenitivo de vida, né? Eu olhei assim, eu falei, eu não acredito. Né? Eu não acredito que na última opção, no último concurso, na hora que eu falei assim, é agora ou nunca, Deus pegou e falou, vai, agora vai. E eu fiquei ali, né? Aí eu pensei o quê? Vai nomear daqui uns 2 anos, né? Fiquei em 200 e pouco. O MPU realmente nomeia muito. Nomeia ali sempre para mais de 600, 900, 1000. No meu concurso, nomeou mais de 1000 técnicos. Então você estava super bem colocada, né? Eu sabia que tava eu ia ser dentro. nomeada. Okay. Eu só não sabia quando. Sim. Aí eu pensava, daqui uns 2 anos, né? Deu agosto, eles nomearam sim. Levei um susto. Tô em 270, né? Sua próxima leva. Aí eu já fiquei assim, né? Aí, tudo bem, tô orando, tudo. Aquela situação, doida pra entrar na faculdade. E quando deu mais ou menos ali, início de novembro, o Miguel tava cuidando das contas, porque assim, quando o Miguel ficou desempregado, a gente começou a passar umas situações diferentes. Assim, né? Muita gente acaba deixando a gente um pouco triste, né? Mas acontece. Então, muita gente, às vezes, na igreja, às vezes, algumas pessoas não vigiam e fazem coisas que deixam a pessoa mais triste na situação. Comentários, né? Isso. Comentários. Então, eu comecei a tomar algumas atitudes para ele não perder o foco de quem ele era. Então, o Miguel sempre foi uma pessoa muito organizada e tudo. E eu, como sempre fui muito pra frente, sempre ocupei muito o espaço do homem na casa da minha mãe, era muito fácil pra mim, né? Também ocupar esse espaço na minha casa, ainda mais com o marido desempregado. todo, né? Com esse tamanho todo dela, né? Mas se deixar possível ocupa. ela não tomar o espaço de alguém. Aí, De um homem. aí eu comecei a deixar muito na mão dele, né? O orçamento da casa. Por mais que naquele momento o dinheiro que estava entrando era só o meu, eu começava a deixar muito na mão dele. Primeiro que ele sempre teve... Pra honrá-lo, né? Porque ele sempre teve minha confiança total. Sim. E segundo, porque ele é organizado muito mais do que eu, né? Então, assim, às vezes na igreja alguém ia pedir uma oferta, pedia pra mim. Aí eu falava, fala com o Miguel. Entendeu? Legal, foi uma forma de você honrá-lo, né? Por esse período que vocês passaram, né? Isso. E aí, assim, e ele foi se acostumando também. No início, assim, ele ficava um pouco assim, né? Mas depois ele foi tirando de letra. E quando chegou essa época de novembro, ele veio falar comigo. Ele falou, amor, eu paguei as contas e tudo. E é o seguinte, no mês que vem a gente não tem dinheiro para pagar todas as contas. Acabou. Aí eu olhei para ele, perguntei quanto que ia ter e tudo. Aí a gente sentou e eu falei, olha, é o seguinte,
Assim, em pobreza eu tenho expertise. Né? Administrar um pouco, né? Assim, isso aí, se tem uma coisa que eu sei, é ser pobre. Você lidar bem com isso. Aí eu olhei pra ele e falei, olha, não pode... tem algumas coisas que são prioridades. Então, o nosso aluguel, o aluguel da minha mãe, conta de água e comida. Todo o resto pode esperar. Cartão de crédito, luz. Ah, vai cortar a luz. Gente, eu sobrevivo sem luz, eu não vivo sem água. Entendeu? Carro, revisão de carro, a gente tinha um carro, que era um Golzinho G4, pneu de carro. Gente, eu não sei como é que a gente não bateu aquele carro, porque o pneu do carro a gente só trocou depois que eu entrei no MP. Mas, assim, a gente cuidava como podia, mas naquele momento a prioridade era essa. Né? E graças a Deus nunca faltou. Aí, no início de novembro, eu recebia sempre no dia 1º, e foi isso que eu falei pra ele. Falei, ó, essa é a prioridade, mês de dezembro vai ser essa a prioridade. Mesmo com o 13º, né? Com a parcela do 13º, não tinha pra tudo. E tudo bem, né? E isso foi resolvido. E começou um zuzuzum, né? Começou um zuzuzum de que ia sair uma nomeação para o Ministério Público. Só que a 1ª de agosto foi 100. Qual era a lógica? Mais 100. Mais 100. E eu tava em 273, eu acho. Tá. Sim. 270, 273. Aí, tá bom, né? Zum. E saiu uma nomeação antes do feriado. Eu não lembro se era 13 ou 14 de novembro. Antes do feriado de novembro. Aí eu sei que saiu, né? Essa nomeação. Eu cheguei no trabalho, já tava sabendo que ia ter a nomeação aquele dia, porque tem grupos e... Né, a conversa corre solta, corre né? solta, né? A rádio corredor. Sim. E aí eu cheguei no trabalho, porque eu não tinha internet em casa. E entrei no Diário Oficial, fui lá. A primeira coisa que eu fiz foi ver se tinha nomeação do MPU. Vi que tinha nomeação, falei, não custa nada, né? Ctrl F meu nome. Tava lá minha nomeação. Oh, que bênção, glória a Deus. Nomeada. Glória a Deus. Fui nomeada antes do feriado de novembro. Que legal. Ainda meio de novembro. Aí já... Aí já fui fazer exame, corri, fiz exame. Tomei posse dia 2 de dezembro de 2013. Quando eu tomei posse, dia 2 de dezembro, eu recebi o salário do MTE. Só que eu meio que recebi adiantado, né? Eu recebi de dezembro como se eu fosse trabalhar em dezembro. E o Ministério Público, ele paga no segundo dia útil após o dia 20. Então, dia 22 de dezembro, eu recebi outro salário. Você recebeu dobrado. Recebi dobrado em dezembro. Aí eu tinha que devolver em janeiro, né? Aí, tudo bem. Não faltou nada. Simplesmente não faltou nada. Eu recebi meu salário dia 1º de dezembro, comecei a pagar as contas. Dia 22 de dezembro, eu recebi o salário do MPU, que já era o dobro, mais que o dobro do que eu ganhava no Ministério do Trabalho. Já saí quitando tudo, todas as contas. Ainda fui na casa da minha sogra, que tinha 2 anos que a gente não ia na casa da minha sogra no Tocantins. Então, ainda dei um pulo na casa da minha sogra. Voltamos. Em janeiro, dia 10 de janeiro, eu entro na minha conta, tinha metade do meu salário lá. Gente, o que é isso? Liguei. 13º. Eu falei, não, é porque metade do 13º entra dia 10 de janeiro. Aí, com esse valor, eu devolvi o que eu tinha recebido a mais em dezembro e ainda fiquei mais um pouquinho, pagamos a revisão do carro. Enfim, ajeitamos toda a nossa vida financeira. Tudo. Poxa, assim, é muito bom ver essa trajetória sua e de conquista e de evolução. É muito, muito interessante toda essa jornada que você passou. Mas a gente já está caminhando para o final, já temos uma hora aqui de podcast. Aqui, né? Eu quero que você dê a dica para o pessoal que está assistindo, se você tem alguma dica para quem está estudando hoje. Me tira uma dúvida. Quantos concursos você fez? Com certeza eu já fiz mais de 40 concursos. Mais de 40? Mais de 40. Não tem assim, exato, né? Mas o que você fala para essa galera novinha que tá aí, faz tudo, mete as caras? Na verdade, assim, você vai fazer concurso para nível médio, mas tudo para nível médio só tem alguns concursos que são muito específicos, né? Tipo área policial, marinha, exército, né? É muito específico. Tirando isso, nível médio é nível médio.
E a esperança não morre, né? Não é a última que morre, não. A esperança não morre, né? O cristão, ele tem algo a mais. Porque, assim, o não cristão, ele vive uma graça comum. Agora, aquele que é cristão, aquele que é criado num lar cristão, ele tem uma responsabilidade maior. Dificilmente a pessoa que conhece a Deus, ela vai receber sem obedecer. Entendeu? Sem honrar a Deus. Eu acho muito difícil. E, assim, a gente conta a história toda, aí parece que a honra é nossa, né? Parece que o esforço é nosso, o negócio é nosso. Gente, mas é Deus, né? Duas crianças catando uma latinha em Santo Antônio dos Descobertos, sozinha. É Deus que cuida. Poderia ter acontecido tanta coisa. Sabe? Uma criança de 18 anos, 1,5 m, 40 quilos, no centro de Itaguatinga, com os livros desse tamanho, andando sozinha, à noite, 10h30 da noite, para pegar ônibus. É Deus que cuida. Sim. Entendeu? É Deus que coloca anjos na frente. A Lu, que é essa amiga que me ajudou tanto, ela não é evangélica. Quantas vezes eu saí com ela, ela me dava carona para ir para aula, para aulão, e às vezes ela me deixava na parada para eu ir para casa, né? Sexta-feira. Mas ela ia para boate. Teve um dia que ela estava combinando com outra colega de ir pro Clube das Mulheres. Entendeu? E ela, não, vou te deixar lá no negócio para você, né, na parada para você ir para casa, porque você é crente e tal. E a gente vai pro Clube das Mulheres. Entendeu? Mas é Deus que cuida. É Deus que cuida da gente. E bacana a gente ver, né, é que Deus levanta uma pessoa que não tem nada a ver com a tua história. Eu não sei se hoje vocês ainda mantêm contato, amizade. Tenho, sim. Ela tá no meu Insta. Tenho uma gratidão muito grande por ela. Sim, mas Deus levanta essa mulher nesse tempo para te abençoar de uma forma assim... Difícil a gente ver isso. Né? Vou te dar livro, vou pagar cursinho, vou pagar isso. Sem querer nada em troca. Sem te pedir nada. Nada. Então, assim, só pode ser uma coisa. Pensa. Alguém. É Deus. Nosso Deus maravilhoso. Que tinham preparado assim um caminho tremendo para sua vida. Você está lá no MPU até agora? Até hoje. E aí depois disso você fez a faculdade e não voltou mais para a faculdade de farmácia? Você fez direito? Como é que isso aconteceu? Então, aí depois que eu entrei, aí eu fui esperar o Miguel ser nomeado para eu entrar. Aí foi toda uma luta. Entrar na faculdade, né? Aí ele foi nomeado e no segundo semestre de 2014 eu entrei na faculdade. Aí eu fui escolher, foi toda uma história. Aí inicialmente eu tava assim, eu não quis voltar para farmácia e inicialmente eu pensei em fazer, acreditem se quiser, teologia. Só que na época teologia era um tecnólogo, né? Depois que o MEC regulamentou e agora é bacharel. Aí lá naquela igreja lá do relógio, tem uma tia distante, na verdade, né? Na verdade não é nem tia do Miguel, é uma tia de consideração, mas é da família assim distante. E aí eu tava conversando com ela e tudo. A filha dela tinha começado a fazer engenharia civil. E ela contando, né, isso. Nossa, que legal. Porque eu apaixonada por exatas, né, achava o curso maravilhoso. E ela virou pra mim. Eu nem sei se era a intenção dela, mas naquele momento me pareceu. E ela pegou assim em mim, na minha mão, e falou assim: ah, mas pra você, qualquer tecnólogo tá bom. Aí aquilo ali... E doeu, né, amiga? Doeu. Foi uma fração de segundo. Sim. Mas pra mim passou um filme. Parou o tempo, Parou o tempo. Eu ouvindo ela falar assim, parecia câmera lenta. E assim, passou um filme na minha cabeça. Eu falei, não. Na minha cabeça eu ficava assim, não, mas eu não passei tudo isso pra escutar isso. Né? Pra escutar pra você, qualquer tecnólogo. Nada contra tecnólogo, gente. Mas... naquele momento... Não era o teu objetivo, né? Naquele momento, assim... Eu não sei se foi Deus, eu não sei se foi Deus que me fez perceber daquela forma. Mas me desafiou. É porque, de repente... assim, não estou levantando bandeira, mas veja bem, falou daquela forma porque você já estava concursada, tua vida, tipo assim, ó, tua vida já está garantida, não precisa perder, né? Tempo, né? Com faculdade. Tempo com faculdade. Isso. Você faz um tecnólogo, você ganha 1 ano aí a mais, 2 anos a mais, não precisa de estágio, não precisa de nada. Isso. Então, naquela hora foi algo assim que me incomodou tanto, que
o Miguel tava me esperando no carro, e na hora que eu entrei no carro, eu falei assim, amor, decidi qual o curso que eu vou fazer. Aí ele olhou, e ele achando que eu ia fazer na área da saúde, né? Porque tinha trancado farmácia. Aí ele, tá bom, amor, qual o curso? Eu vou fazer direito. Aí, Ele, oi? Oi, né? Tem certeza? Tenho. Tá bom, né? Vou discutir, né? Agora você fala o que você quiser, né, minha filha? Aí ele, qual faculdade? No CEUB. Aí ele, algum motivo pro seu CEUB? Não, é só porque... Só porque é melhor mesmo no É direito. a mais tradicional, a privada mais tradicional. A universidade privada mais tradicional. Aí ele, tá bom. Então tá, vai pro CEUB, vai pra onde você quiser. E aí eu fiz mesmo, eu fui e fiz. Assim, houve momentos que eu me arrependi, né? Eu olhava assim, eu falava, pra que eu entrei nesse curso, 5 anos aqui nessa labuta, sofrendo, meu Deus, o que eu tô fazendo né? aqui? Faculdade cara. Caro desse jeito, Senhor, me tira daqui. Mas eu Deus fiz tirou, mesmo. né? Porque você Deus concluiu tirou, com louvor. concluí o curso, tá? Concluí, Passou. passei, fiz o OAB, tô Pois aqui. é, e é legal falar que ela passou na prova da OAB antes de ter concluído Eu a fiz no nono faculdade. semestre. Menina, mantém essa baixinha aí. Ai, que vergonha, gente. Não vergonha nada. Isso é graça de Deus Essa na sua doutora, vida, né? Rayane, muito bem. Isso é graça de Deus na sua vida, né? A gente fica muito feliz de poder contar. A gente, ela é participante, assim, assídua do Ministério de Mulheres. E pra gente, assim, é uma honra ter essa grande mulher do nosso sou lado. grande, É algo eu sou absurdo pra gente Sou ver. Não, Rai, não é estatura física, brincadeira. mas espiritual. A gente te conhece. Mas é Deus mesmo, é Deus. Eu até separei aqui. Por favor. Tá bom. Flavinha vai pegar pra mim. Ah, Eu separei aqui Salmos 37 e 25. Achei pra mim. Acho. 37 e 25. é legal você falar e nessa sua jornada aí o que ia te dando arcabouço, sustentação, né? 37 e 25. Toma. Esse aqui, né? Isso. É um salmo de Davi, né? Aí ele fala assim: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse salmo aqui, eu ficava nele muito quando eu era adolescente. Porque eu falava assim com Deus. Gente, adolescente assim não tem muita sabedoria nem pra orar, né? Mas eu falava assim com Deus, falava, ó Deus, eu vou obedecer. Mas aqui tá escrito assim, que o justo nunca fica desamparado. Então, o Senhor vai me dar. O senhor vai me Eu honrar. praticamente exigia de Deus. Isso é errado, né? Mas eu praticamente exigia de Deus. Falei, Ai, o você- Senhor não vai me deixar desamparada. Então deixou. Você vem de um lar cristão desde pequenininho ou você conheceu Sim. Jesus na adolescência? Não, minha mãe, ela conheceu Jesus, eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade. E aí eu cresci na Assembleia, né? Nesse Ah, ambiente, legal. Nesse né? ambiente. Então, assim, eu sempre... eu cresci e eu sempre tive muita fé. Eu nunca vi minha vida sem Cristo. Quando a gente fala de graça irresistível, isso para mim é muito, muito real. Porque mesmo com todas, né, na Assembleia tem muitos usos, muitos costumes, muitas proibições, mesmo com tudo isso, e muitas vezes a gente Puxa queria... esse microfone mais pra perto de você. Isso. Muitas vezes a gente até queria, né, assim, desobedecer a esses usos e costumes. Eu não conseguia me afastar de Deus. Eu não conseguia. Eu nunca consegui não ser crente, não ser cristã, né? A gente falava muito crente na época, mas eu nunca consegui. Então eu até falava, eu vou obedecer, eu vou usar saia, mas o Senhor não vai me desamparar. E eu ficava muito, muito nesse versículo. Aí, Mateus 7:11. Mateus 7:11. É conhecido esse versículo. Eu não tô lembrando dele, peraí. Eu gosto muito de Mateus 6. Deus fala muito comigo em Mateus 6. Mateus 7:11. É porque eu tô sem óculos, por isso que eu não tô lendo aqui. Vamos lá, mas encontrar eu encontro. Quer ler? 7:11. Acho que é por aqui. Esse aqui, ó. Tá até grifado na minha Tá até Bíblia. aqui, ó. É. Eu vou começar do 7. Pedi, e dá-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Ora,
Se vós que sois maus, sabei dar boas Dádivas aos aos vossos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. o microfone, não vai ninguém ouvir Ai, o que você ai, tá ai. falando. Cadê, gente? É porque eu não tô enxergando, amiga. Me É, ajuda aqui. mas o versículo é pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, Não bater e tão- abrir-se-lhe-á. E é pedir. O Senhor orar, sabe né, dar gente? boas dádivas àqueles que É pedem. pedir pra Deus. É buscar dele, né? Buscar é buscar dele, Todo nele. milagre, ele vem de Deus. Então, assim, Sim. o concurso, ele é igual a qualquer outra coisa. Assim, a iniciativa privada, o concurso público, tem semelhança. Parece que não, mas tem. Você quer ser um grande empresário? Você vai precisar de um grande milagre na sua vida. Sim. Você quer ser um CEO de uma Sim. grande empresa, de uma multinacional? Você vai precisar de Deus do mesmo jeito. Quer passar no concurso? Você quer passar na frente de 50 mil pessoas? 60 mil? 100 mil? Né? Que é um concurso público. Quer ser nomeado? Você sabe toda a atividade política que tem que ter para ter uma nomeação? Tem que ter verba. Tem que ter vontade política. Tem que ter acordo entre o legislativo e o executivo. Gente, é muita coisa para sair aquela nomeação. Só para sair a nomeação. Você já passou no concurso. Mas para aquela nomeação sair, acontece muita coisa. Sim. Então é Deus. Não é você. E vale a pena, né, Rayane, a gente confiar, a gente esperar, a gente se submeter ao Senhor, a obediência, a busca pelo Senhor. É o melhor de tudo isso, né? Tudo são meios da graça, o Senhor nos abençoa através de promoções, de concursos, enfim, Ele nos sustenta de todo jeito, Ele dá um jeito e nos sustenta, mas o mais importante, eu acho que nessa caminhada, a gente não vai ter tempo para falar isso hoje com você, mas eu imagino as experiências que você deve ter tido com o Senhor ao longo dessa caminhada, é isso que fica, é isso que importa para a gente. Né? Isso que é o tempo nosso com o Senhor, é aquilo que Ele fala, é aquilo que Ele vai nos revelando nessa caminhada. Isso não tem preço, não tem concurso, não tem nomeação que pague. E é isso que a gente quer levar para a eternidade, né? Uau! Meu Deus, você quer mandar um recadinho especial para o Miguel, para sua mãe? Manda um beijo pro pessoal. Um beijo, gente. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Não, era isso mesmo. Perfeito. Foi maravilhoso, eu amei, eu amo conhecer um pouco mais das histórias das pessoas que estão perto de mim, mas eu nunca tinha conversado tão profundamente com você. Eu sempre aprendo muito e saio daqui sempre muito impactada. Então, obrigada, Jesus, por o Senhor nos permitir esses momentos tão especiais. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, combinado? Então, para vocês, graça sobre graça. Tchau. Tchau, tchau. Entertainment.